Oi famílias, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo curtinho falando um pouquinho do desfraude atípico, dando algumas dicas para vocês e de um material que eu preparei para as crianças que eu atendo, né, de como que pode auxiliar nesse momento do desfraude para ocorrer da melhor forma. É muito importante conversar com a equipe que atende criança, né, a TO, a fono, psicólogo e todo mundo, para a gente conseguir montar um plano junto que atenda a criança, porque cada caso é muito individual, né? Então a gente não tem nada padronizado que vai servir para todas. Não adianta falar que às vezes a criança que é verbal vai conseguir antes e que não verbal não vai conseguir, ou que vai conseguir antes também, porque como cada criança é única, a gente não tem algo que seja específico para todos. Então depende muito da criança, da família, do entendimento dela, né? Dos sinais que ela já dá. Então a gente vai ver um pouquinho disso. Então, o primeiro passo é a gente observar se a criança já dá sinais para o desfraude, né? Porque por mais que a família queira, às vezes tem família que quer com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, mas a gente tem que entender se a criança já tem algum entendimento, se ela já dá algum sinal para o xixi ou para o cocô, né? Eu sempre falo com as famílias que é muito comum aqui no Brasil a gente tentar desfraudar as crianças muito cedo, falando tanto de criança típica quanto atípica, né? As pessoas têm muita pressa de desfraudar. Então, é muito importante a gente respeitar o tempo da criança também, porque ela precisa ter um nível de entendimento para iniciar esse desfraude e que independente da idade, né, às vezes ela ainda não tem. Então, pra gente não tentar apressar as coisas, mas a gente começa a tentar buscar identificar se ela já dá sinais, se ela se incomoda quando a fralda tá cheia, né, se a fralda incomoda ela, se ela não gosta sempre de ser trocada, se ela dá sinais quando tá fazendo xixi ou cocô, né, ela abaixa, ela escuta. Porque a gente tem que pensar que quando a criança dá um sinal, assim como a gente, né? Quando a gente vai ao banheiro, é porque a gente já sentiu sinais que a bexiga estava ficando cheia e a gente está com necessidade de ir no banheiro naquele momento. Assim, a criança pequena também, independente de verbal ou não, ela vai dar sinais quando ela já consegue compreender que ela está com essa vontade. Então, vamos supor, algumas crianças, quando normalmente é mais o cocô, elas costumam dar um sinal. Elas abaixam, saem de perto, né? Algumas crianças se escondem. Então, ela dá um sinal de que ela está sentindo aquilo que está acontecendo. Então isso é importante, porque se a criança não sente que vai fazer o cocô, que vai fazer o xixi, é mais difícil a gente iniciar esse processo com ela, né? Porque ela precisa sentir aquela necessidade para então comunicar uma vontade de ir ao banheiro. E aí outro ponto muito importante é que os adultos usem o banheiro perto da criança. Por quê? Se a família não tem o costume, né, a criança não vê em nenhum momento a família utilizando o banheiro, aquilo pode ser uma coisa muito difícil dela entender. Então é importante, quando a gente vai pensar no desfraude, que inicie com isso, da família mostrar como faz uso. A família pode começar a nomear: olha, estou fazendo xixi, eu vou fazer cocô, vou no banheiro fazer cocô, e ir nomeando para a criança isso, para a criança ter ideia de que quando o adulto fala que vai fazer isso, ele tá indo no banheiro. Então, isso significa ir ao banheiro. A criança começa a associar as informações a partir de repetidas vezes em que a gente vai fazer isso. Não adianta falar assim: mas eu já falei ontem, né? Então, hoje a criança já vai saber. Não é desse jeito. São repetidas vezes que fazem a criança compreender aquele processo do eu disse e fui no banheiro. Então, essa repetição é muito importante para ela compreender o que você tá indo fazer, onde você tá indo fazer. Outra coisa que a gente pode auxiliar, né, que a gente pode usar para auxiliar nesse momento, é de recursos lúdicos, né? Usar uma bonequinha que faz xixi, usar uma privada de mentira, montar com massinha, né? E sempre nomeando para a criança: olha, bonequinho, vamos colocar ela para fazer xixi? Vamos colocar aqui no vaso que a gente fez de massinha? Vamos sentar ela para ela fazer xixi? E aqui, olha, vamos fazer um cocô. Tchau, cocô, vamos jogar o cocô aqui dentro. Pode jogar no vaso também para a criança entender, né? Então, tudo isso, a criança que gosta de brincar, que tem já um repertório de brincadeira, essa brincadeira lúdica pode servir também para ela conseguir compreender. A gente pode usar de histórias sociais também, né? Que são aquelas cartilhas com o passo a passo, explicando, né, o que acontece. Então, pode usar essas historinhas com a criança também para mostrar o processo de eu sentir um incômodo na minha barriga, né? Eu senti uma vontade, eu fui ao banheiro. E aí a gente mostrar, né, todo o processo. Assim como a gente pode usar apoios visuais para todo o passo a passo do uso do banheiro. Aqui as famílias vão receber também uma agenda de desfraude para conseguir marcar, né? Tanto em casa, quanto a criança está nas terapias, né? Ou saiu de casa para ir para algum lugar, ou na escola, né? Quando já tiver voltado às aulas, para conseguir marcar como tá sendo essas idas ao banheiro. Se a criança tá fazendo xixi, se ela tá fazendo cocô, se ela não tá fazendo nada, se tá tendo escape na roupa, né? Ou se fez na fralda mesmo, se ela está com fralda, a gente tá levando ela com fralda no banheiro. Então a gente começa a registrar isso tudo, né? Nesse processo de desfraude, tanto pra gente identificar um padrão
padrão, né, de repetição aí de horários que ela tenha, né, porque a criança ela tem um horário de alimentação habitual, então ela começa a ter um horário também habitual de ir ao banheiro, né, de fazer o xixi, de fazer o cocô, né, que seja na fralda, mas ela começa a ter um horário padrão. Então a gente começa a observar isso pra gente conseguir levar sempre antes, né? Então se eu observei que 10h10 da manhã ela já tinha feito na fralda ou na roupa, eu vou levar antes desse tempo. Então é importante a gente registrar para conseguir observar. E aqui o material para o desfraude que as famílias vão receber, né? Então aqui a gente tem escrito eu quero fazer, né? Eu quero fazer, e a gente tem a etiquetinha para fazer, né? Ó, para colar aqui, ó, o xixi, e a gente tem do cocô. Como que a gente começa a usar isso? Mostrando para a criança a gente usando, né? Então primeiro não adianta eu ficar falando aleatoriamente enquanto eu tô aqui no computador, olha, quero fazer xixi, sendo que eu estou sentada na frente do celular conversando. Então a gente tem que ela tem que entender que quando eu marco eu quero fazer xixi, eu sento no vaso para fazer xixi, né? Isso a gente chama de modelação. Eu estou modelando o que ela vai falar e a resposta daquilo. O que significa aquilo que eu estou falando? Por exemplo, se eu falo, eu vou correr, eu começo a correr, para ela entender que quando eu digo eu vou correr, né? O que é esse correr? Se eu falar eu vou correr e ficar parada, né? Ela não vai entender. Então a gente vai usar isso aqui, não só para ficar falando na cabeça da criança, mas para mostrar o nosso uso também. Então, sempre que a gente for, que a gente estiver em casa com a criança, né, a gente vai modelando isso pra ela dessa forma. Eu quero fazer xixi, vou pro banheiro fazendo xixi com a criança vendo, posso levar a folhinha, estou fazendo xixi, né, pra gente ir mostrando pra ela o que tá acontecendo naquele momento. Ou eu quero fazer cocô e fazer a mesma coisa. Esse material foi em papel fotográfico, tá, gente? Então, eu acho que vai ser melhor pra manusear, não tem perigo de molhar, se pegar com a mão molhada não vai estragar. Só tem que tomar cuidado com a fichinha mesmo, né, pra não acabar soltando. Se a criança puxar com força, vai acabar soltando. Mas a gente cola de novo, também não tem problema, né? Então, primeiro é isso, a família modelando, mostrando pra ela quando vai usar, o que a família está fazendo naquele momento em que mostra. E aí, quando a gente vai levando a criança nessa ida ao banheiro, a gente vai falando pra ela também, olha, quero fazer xixi, né? E a gente leva ela, vê se ela vai fazer xixi. Se ela fez, a gente vai validando, olha, você fez xixi, muito bem. Se ela não fez naquele momento, a gente vai repetindo isso. E aí esse material, ele vai auxiliar tanto a criança verbal quanto não verbal, né? A partir do momento que a criança é verbal, eu posso fazer isso, né? Eu posso modelar pra ela, esperar ela fazer essa repetição também na hora que ela vai fazer xixi, colocando a mão na minha boca, né? Falando, eu quero fazer xixi, né? Quando ela já está indo fazer, quando ela já está sentando no vaso, pra ela ir aprendendo com essa dica verbal, né? A partir dessa dica ECOI, que ela vai fazer a colalia daquela frase associando ao que ela está fazendo. Se ela ainda não é verbal, né? A gente vai utilizar como um modelo de PECs, né? Onde eu uso uma fichinha para comunicar o que eu quero e a criança está comunicando, que é o principal. O importante é que em algum momento, com essas repetidas vezes, ela consiga comunicar sozinha ali no banheiro, pelo menos colocar, ó, estou fazendo xixi, né? Ela mostrou aqui que ela está fazendo xixi e a gente vai validando isso para ela. Bem, gente, é isso. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Sempre consultem, né, claro, todos os profissionais que estão atendendo a criança, que eu falo com uma equipe junto, né, sempre vai trabalhar melhor do que uma pessoa individual, do que a família sozinha, né? Então, sempre conversar com a equipe pra gente identificar esses sinais, auxiliar a criança nesse processo, auxiliar principalmente a família em como, né, lidar com esse processo de desfraude da criança, com a escola também, mas sempre pedir esse suporte pros profissionais. Tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bem? Obrigada, um abraço!